Beleza, pessoal? Nesse vídeo vamos conhecer a história do profeta Isaías. O nome Isaías significa Deus é salvação. Vamos conhecer essa história incrível. Vem comigo! Holy is the Lord of hosts. Povo de Israel, vocês não oram mais ao Senhor. Vocês só ouvem os assírios e os gregos. Vocês têm feito ofertas aos seus ídolos de pedra. Vocês são descrentes e hereges. E o que isso tem a ver conosco, pescadores? O que isso tem a ver com vocês? Vocês não são filhos de Abraão? Ouçam! Vocês devem ouvir a palavra de Deus. Vá embora! Está atrapalhando o meu serviço. Se vocês não se arrependerem, irão conhecer a fúria do Senhor. Irão desaparecer num abismo interminável. No primeiro capítulo do seu livro, temos a informação de que o profeta Isaías teve visões da parte de Deus durante os reinados dos reis de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. O profeta Isaías foi contemporâneo do profeta Miqueias. É bem possível que ambos estivessem familiarizados com a mensagem um do outro, já que o texto de Isaías e Miqueias são muito semelhantes. O ministério do profeta Isaías foi precedido pelo ministério do profeta Amós e pelo ministério do profeta Oséias, apesar de que Oséias também foi seu contemporâneo durante algum tempo. Amós e Oséias profetizaram principalmente sobre o reino do norte, já Isaías e Miqueias se concentraram mais no reino do sul. Com base em seus escritos, é possível perceber que o profeta Isaías foi um homem culto e muito capacitado. Ele tinha uma habilidade analítica notável e um senso poético apurado. Ele é considerado por muitos como o maior escritor hebreu. A mensagem do profeta Isaías mesclou repreensões e anúncios de maldições pela infidelidade do povo, com conforto e esperança pela restauração futura. Desse modo, o profeta Isaías pregou sobre a importância da fidelidade ao Senhor. Além disso, sua mensagem escrita também focava os judeus exilados, conclamando-os ao arrependimento e os exortando a confiarem nas promessas de Deus. Após o período de cativeiro, o Senhor abençoaria o remanescente fiel, trazendo restauração e bênçãos sobre as nações de uma forma nunca antes experimentada. O pecado de Israel e Judá haviam chegado a um nível tão abominável que Deus usou o profeta para falar acerca de várias maldições que atingiriam os hebreus de forma geral. A maior delas, é claro, foi o exílio na Babilônia. Nesse contexto, Deus ordenou que o profeta Isaías profetizasse para que o coração daquele povo rebelde fosse endurecido, seus ouvidos e olhos fechados, a fim de que o juízo de Deus sobre eles não fosse evitado. O profeta Isaías também falou sobre as bênçãos futuras que seguiriam após o exílio. Ele profetizou que um remanescente sobreviveria a esse período tão difícil e retornaria à terra prometida. Já na época dos pais da igreja, o profeta Isaías era conhecido como o evangelista do Antigo Testamento, Tal designação se dá pelo modo detalhado e completo com que ele descreveu a pessoa e obra do Messias.
Muitos julgamentos profetizados por Isaías foram cumpridos no ministério de Jesus. Além disso, o profeta Isaías apresentou Jesus como o servo que traria justiça às nações, que estabelecia a aliança, que iluminaria os gentios no sentido de prover salvação a eles, que expiaria o pecado de seu povo e finalmente ressuscitaria dos mortos. É por isso que as profecias do profeta Isaías, registradas em seu livro, são as mais reverenciadas no Novo Testamento, quando o objetivo é apontar sobre como a pessoa de Jesus cumpre com perfeição todas as promessas do Antigo Testamento em relação ao Messias prometido. A profecia de Isaías também alcança um cumprimento ainda futuro. Ele profetizou acerca da restauração após o exílio, falando sobre as maravilhas que aconteceriam. E chamou essa nova realidade de vida de, abre aspas, os novos céus e a nova terra, fecha aspas. Essa promessa que foi inaugurada no ministério terreno de Cristo e que atravessa a história da igreja, encontrará seu cumprimento pleno no maravilhoso retorno de nosso Senhor Jesus. Não se sabe com precisão quando e como foi a morte do profeta Isaías. O que se sabe é que a última menção ao seu ministério público ocorreu na época das campanhas de Senaqueribe, entre 701 a.C. e 686 a.C. Com base no relato descritivo de Isaías sobre a morte de Senaqueribe, alguns estudiosos acreditam que ele ainda poderia estar vivo nessa ocasião, o que data o ano de 681 a.C. Outros, porém, sugerem que esse trecho do texto pode ter sido incluído por um seguidor de Isaías que resolveu documentar tal profecia que havia se cumprido. Seja como for, geralmente se assume que Isaías morreu durante o reinado do rei Manassés. Se for esse o caso, então o nome de Manassés não aparece na relação de reis em Isaías, porque talvez o profeta Isaías não desempenhasse mais nenhuma atividade pública nessa época. Uma antiga tradição afirma que o profeta Isaías sofreu martírio, sendo cerrado ao meio por ordem do próprio Manassés, mas não há muitas evidências a esse respeito. Caso de fato tenha ocorrido isso com o profeta, então talvez o escritor do livro de Hebreus tenha mencionado seu martírio na galeria dos heróis da fé. Da mensagem divina, eles se dirigiram para a terra distante, com seus corações cheios de alegria, pois sabiam que iriam receber o grande rei.